Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês. Como eu disse ontem no meu Instagram, o tema de hoje é namoro e noivado cristão. Eu vou ler aqui algumas perguntas pra gente discutir um pouquinho sobre elas. Bom, a primeira pergunta que eu recebi fala a seguinte: maior dificuldade dessa fase é manter a sexualidade até o casamento. Que será tão difícil e cada vez fica mais difícil os nossos jovens casarem virgens, né? Terem esse propósito de vida de se preservar até o casamento. Uma pesquisa que eu tive acesso há alguns anos atrás dizia que 70% dos jovens dentro da igreja já não eram mais virgens. Isso é assustador. Eu fico pensando hoje em 2020, quanto que esse número aumentaria nessa porcentagem. Por que será que os nossos jovens não conseguem? Será que hoje em dia se tornou impossível casar virgem? Algumas coisas assim que eu observo nesses anos de ministério que eu gostaria de falar com vocês. Hoje em dia, uma das coisas que trabalham contra esse propósito de Deus são os namoros muito longos. São 8, 9, 10 anos de namoro, né? Então tudo isso dificulta muito para o casal não chegar naquela intimidade mais profunda. Então assim, a recomendação a gente sabe que é não passar de 2 anos no máximo, né? E dependendo também de você, dependendo de como você lida com essas questões. Muito tempo sozinhos. Então às vezes você fica com o seu namorado ou com o seu namorado muito tempo sozinho num lugar, dentro do seu quarto. Isso é muito difícil, porque com o tempo a intimidade cresce, então se torna cada vez mais difícil quando você coloca esses gatilhos de ficar sozinho, de ficar cada dia mais íntimo da pessoa, vai chegar num ponto que vocês não vão conseguir mais se controlar, né? Então é importante isso, evitar ficar muito sozinho e sozinho com seu namorado dentro do quarto. Muitos pais nem permitem, né, que fique dentro do quarto sozinho. Então assim, a gente precisa evitar esses gatilhos. Muita oportunidade, né? Isso nenhum ser humano consegue resistir por muito tempo. Então evite esse tipo de coisa, sabe? Desde o começo do namoro já estipule isso, esse propósito, esse compromisso de juntos, um colaborar com o outro. E se quando você vê que tá saindo do controle, fuja, dê tchau, vai embora, quebre aquele momento, o gelo, né? Porque senão você vai estar trabalhando contra você mesmo, né? Nós sabemos que nós somos humanos, somos fracos, então a gente tem que evitar certas coisas. Muitos estímulos. Hoje em dia você liga na Netflix, tem casais dormindo, acordando junto, ficando junto, separando, 2, 3 na mesma cena às vezes. Então assim, são muitos estímulos. Você vê um outdoor, uma mulher de biquíni, você liga uma TV, tem um casal, numa novela, uma cena romântica. Então sim, tudo isso mexe com a gente. Mexe às vezes com uns mais do que com os outros, né? Então você tem que observar isso. Tudo aquilo que te dá um gatilho, seja música, né? Tem aquelas músicas que, eu vou dormir e acordar com meu amor, não sei o quê. Você acaba ficando com essa vontade, né? De acordar do lado assim da sua namorada, do seu noivo. Então evite, fuja dessas armadilhas. Deus, ele tem um plano divino quando ele instituiu o sexo dentro do casamento. Então, vive esse propósito, sabe? Se comprometa, escolha um companheiro, uma companheira que se comprometa junto com você, para que vocês possam viver esse propósito de Deus juntos. A próxima pergunta que mandaram é assim: é possível Deus enviar sonhos? Ou talvez usar para dizer coisas do seu futuro varão? Sim, eu acredito muito, né? A gente só tem que ter cuidado para não atribuir a Deus algo que é da nossa vontade. A gente sabe que alguns sonhos, eles vêm lá daquela nossa vontadezinha escondida no nosso inconsciente. Então a gente tem que ter muito discernimento. A gente sabe, a Bíblia dá sinais do que é um relacionamento que Deus se agrada, um relacionamento que Ele deseja para os seus filhos. Se esse sonho, essa visão, enfim, essa oração respondida vier de acordo com aquilo que está na sua palavra, que você sabe que é o correto, então pode ser sim que Deus esteja te dando dicas, te mostrando o caminho e por que não a vontade dele na sua vida. Outros perguntaram assim: como você e o seu marido se conheceram? Uma história longa. Para alguns que conhecem a nossa história, sabe. Foi em 2013, eu fui em um casamento lá em São Paulo, porque eu moro no Mato Grosso do Sul, e lá nesse casamento eu conheci ele. Ele morava lá em São Paulo, na capital, então a gente começou a conversar à distância, né? A gente participou ali da festa junto, depois eu fui pra minha casa, e a gente continuou falando WhatsApp, Skype, Facebook, e assim a gente foi desenvolvendo uma amizade. Após essa amizade já veio um namoro, um relacionamento à distância. Eu até posso gravar depois alguma coisa sobre isso pra
vocês. Isso foi de 2013 até 2015. E de vez em quando nós nos víamos. Eu ia pra lá, ele vinha pra cá de avião. E aí em 2016, em maio, nós casamos. Enfim, dá pra escrever um livro sobre esse relacionamento, né? Vocês pensam, a distância, 1.000 quilômetros, eu acho que dá mais ou menos. Muitas dificuldades, muitos desafios. Mas o mais importante da nossa história é que nós fomos a resposta de uma oração. O Lucas orou por alguém que tinha as características como eu. E eu orei para alguém que fosse como ele. Então eu falei, agora o Senhor que vai ter que escolher para mim. E eu dei algumas características para Deus. Pedi com alguns detalhes, não queria qualquer pessoa, mas ele achou exatamente. E eu pedi com uma família cristã, porque eu me sentiria mais confortável, ele veio. Então ele veio certinho. Então assim, Deus ele trabalha dessa maneira, né? E lá o Lucas também pediu por algumas coisas que eu tenho. E assim a gente se encontrou, né? Os caminhos de Deus. Uma oração pode sim trazer uma pessoa especial para sua vida. Não desista e peça com detalhes para Deus. Eu acho que Deus gosta disso, que a gente o desafie. Desafie no bom sentido, o prove, né? Deixe ele escolher, porque quando Deus escolhe é muito melhor do que quando eu ou você escolhe alguma coisa. Outra pessoa perguntou assim: há uma pessoa certa para cada um? Há uma pessoa certa para os filhos de Deus? É isso que a gente tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Pessoa certa não existe, pessoa ideal não existe, porque somos todos imperfeitos. Mas tem algumas características importantes que a palavra de Deus traz, que a gente sabe que como cristão a gente deve buscar alguém assim, parecido, para que a gente tenha um lar feliz e harmonioso. Outra pessoa perguntou assim: eu posso romper o noivado mesmo quando o casamento já está marcado? Vou falar uma coisa, se você tem motivos, que eu imagino que são motivos sérios de romper o noivado, você deve fazer isso. Gente, o noivado é a preparação para o casamento. Se ali você já está vendo alguns sinais que não vai dar certo, você deve romper sim. Muito melhor você romper no noivado do que você entrar num casamento já meia boca e depois passar por uma separação que é muito mais traumático. Então o noivado, ele é um teste para o casamento. Então se você já perceber ali que não tá encaixando, sai fora. Bom, aí perguntaram assim, o que seria um varão ideal? Bom, igual eu te falei, o ideal ele não existe, né? Todos nós somos o que? Imperfeitos. Mas eu listei algumas coisas aqui que eu nem sempre considerei tão importante na minha adolescência, mas hoje eu vejo que é fundamental para que você tenha um relacionamento muito saudável e assim, de acordo com a vontade de Deus. Como ele trata os pais dele, a família no geral. Às vezes você vai falar assim, mas o pai e a mãe deles são isso. Não interessa. Um filho deve honrar o pai, não importa o tipo de pai que ele tenha. Então observe, se ele é daquele tipo que trata mal, rispidamente o pai e a mãe, pessoas que não tem nada para oferecer para ele, fuja, é cilada. Ele vai te tratar assim também. Outra dica, se ele trabalha. A gente sabe que o desemprego ele tá muito comum na nossa época, né, dessa de pandemia e tudo mais. Só que acontece, uma coisa é você estar desempregado, outra coisa é você não gostar de trabalhar. É no sentido que ele é trabalhador, que ele é esforçado, que ele vai lutar por uma vida melhor com você e para os seus filhos futuramente. Então é importante você sim saber se ele gosta de trabalhar, se ele está trabalhando, se ele tem essa visão. E essa visão de vida, de prioridade, né? Será que ele é aquela pessoa que pensa no futuro dele? Só que é importante você casar com alguém responsável, porque isso pode gerar muitas brigas mais pra frente no casamento, quando você quiser, sim, construir uma casa, ter um carro, alguma coisa mais sólida, e a pessoa sempre naquelas coisas que não são tão prioridades, né? Segundo você pensa. Então é importante você observar isso, a visão de vida dele é a mesma que a sua. Outra coisa é o amor dele para com Deus. Ele ama Deus de verdade, ele busca Deus. Eu não estou aqui nem falando de frequentar a igreja, porque infelizmente o frequentar a igreja não é requisito para nada hoje em dia, né? Infelizmente. Ele ama Deus de verdade, porque só um homem e uma mulher que amam a Deus vai poder amar o seu marido e a sua esposa como Deus deseja. Então, não adianta a gente fugir, se iludir. Enquanto, se a gente quer ter prosperidade cristã no nosso casamento, a gente tem que casar com alguém que tem as mesmas crenças que a gente. Outra coisa, se ele te respeita. Se desde o namoro, alguns que ficam, né? Outro dia a gente pode falar sobre isso. Ficar não é muito legal, mas enfim. Se o seu ficante, se o seu namoro, se o seu namorado ou namorada já não te respeita ali no namoro, imagina isso mais pra frente, sabe? Se perdeu o respeito, perdeu-se
tudo. Então, fique de olho nisso, olha os sinais, se ele te respeita, respeita a tua identidade, o teu gosto, se ele é uma pessoa que te levanta, que te motiva e não ao contrário, uma pessoa que te denigre, que tira sarro de você, enfim. Isso você já começa a observar. O namoro é exatamente para isso, é uma preparação. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não se atenta aos sinais, porque tá naquela fase de paixão. E aí quando casa, a ficha cai, né? Então não caia nessa, fique de olho nos sinais. Outra coisa que eu acho muito importante são os gostos parecidos, né? Ah, mas a gente tem aquela frase que os opostos se atraem. Eu não concordo e vou falar pra vocês por quê. Eu vou dar o exemplo da minha própria casa. Eu sou uma pessoa bem caseira, eu não gosto de sair muito. E o meu marido, graças a Deus, é uma pessoa super caseira também que gosta de ficar em casa. Agora imagina se fosse o contrário. Se meu marido fosse caseiro e eu gostasse de sair. Olha o problema que nós teríamos. Chegaria final de semana, ele gostaria de ficar na rede e eu gostaria de dar um passeio. Então, assim, são pequenas coisas que a gente percebe que pode dar conflito futuramente. Então, assim, escolham parceiros que tenham gosto parecido com o seu em tudo. Não precisa ser iguaizinhos, cada um tem sua identidade e isso não muda. Mas o básico tem que se parecer com a visão de vida, com a forma de ver as coisas, de encarar, enfim. Fique atento a esses sinais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Numa próxima oportunidade a gente puxa mais alguns temas e que Deus possa abençoar você, o seu namoro, o seu noivado e você que está solteiro, que você possa orar e esperar em Deus, que eu tenho certeza coisas maravilhosas vão acontecer e que uma pessoa muito especial vai aparecer na sua vida. Até mais!